Bom, então, chegou mais uma pessoa. Bem-vindos e bem-vindas, né, à primeira palestra da sexta jornada de estudos do GEMAN UFSM, que marca o 6º ano, então, de trabalho do GEMAN na UFSM. Então, que eu gostaria de agradecer todas e todos pelo interesse, né, nessa nossa primeira palestra. Agradecer em especial à professora Natália, que aceitou apresentar as pesquisas dela, então, para vocês hoje, para a gente. Então, o título da palestra da professora Natália é Uma Viagem pelas Terras dos Faraós, o Egito nos Relatos de Viagem. Bom, queria, então, pedir para vocês também manterem os microfones e as câmeras desligados enquanto a professora Natália estiver falando. No final da palestra dela, a gente vai abrir para as perguntas, e aí, se vocês quiserem ligar o vídeo para fazer as perguntas, ligarem o microfone para fazer as perguntas, vocês podem ligar também, mas só depois que a professora fizer a apresentação, tá? As perguntas também vocês podem ir colocando no chat durante a fala, porque às vezes vocês esquecem, né, lembram alguma coisa enquanto ela fala, depois acaba esquecendo, então vocês podem ir colocando, depois eu e a professora Natália vamos fazendo uma busca também, tá? Quando a professora Natália acabar de falar, um dos membros do GEMAN, provavelmente o Henrique, ele vai colocar um link para vocês entrarem e preencher uma lista de presença, tá? Coisa simples, é só para colocar o nome de vocês, mas só quando a professora acabar de falar, tá bom? E aí, a partir disso, a gente vai gerar os certificados, a partir dos que preencherem essa lista, tá? Os certificados vão ser gerados pelo CPD, pelo Centro de Processamento de Dados da UFSM. Eu vou mandar amanhã mesmo já a lista para eles, eu já fiz o modelo, eles me disseram que é bem rápido, fica pronto, e aí ao longo dessa semana, ficando pronto, eu mando uma mensagem para os e-mails de vocês, para vocês entrarem e baixarem o certificado de vocês, tá? Então, é só aguardar ao longo dessa semana o e-mail com o link para vocês baixarem o certificado. Bom, a Luísa, da turma de História Antiga A, da UFSM, vai passar também uma listinha pedindo o nome da turma que estaria presente, tá? Porque vai valer presença para a aula da turma que eu dou aula de História Antiga A, tá bom? Então, fiquem atentos aí, quem é da turma, para a Luísa pegar o nome de vocês. Bom, então, já passando para a apresentação da professora Natália, deixa eu abrir aqui o mini currículo dela, a súmula curricular dela. Então, a professora Natália, ela é professora Natália Monsef Junqueira, né, professora de História Antiga e Medieval da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus do Pantanal. Ela é doutora em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, com período sanduíche na Universidade de Barcelona, na Espanha. Ela possui graduação em História pela Universidade Estadual de Campinas, também a Unicamp, e mestrado em História pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Franca, onde a gente se conheceu, onde eu também estudei. Ela tem na área de História, com ênfase em História Antiga e Medieval, atuando principalmente nos seguintes temas: História Antiga, Egito Antigo, Grécia Clássica, Literatura e Imperialismo Francês do século XIX e Estudos de Gênero. Entre as publicações da professora Natália, eu destaco o livro dela, o último livro dela, A Viagem de Gustave Flaubert ao Egito, Ensaios sobre os usos do passado na história e na literatura, que é fruto da dissertação de mestrado dela e foi publicado recentemente, agora, no ano de 2020, pela editora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, se alguém do GEMAN quiser manter a câmera aberta também, pode ser legal, né, para a Natália ver alguma pessoa. Então, se alguém do GEMAN, Gabriel, Dandara, Henrique, se vocês quiserem manter a câmera aberta, tá bom? Se não, ficamos só eu e a professora Natália aqui, se não quiserem, né, Natália? A gente não obriga nada, né? Vivemos numa democracia. Infelizmente não dá para todo mundo manter, mas se alguém quiser manter a câmera aberta, tá? Dandara, Gabriel, Henrique, Luísa, Thay. Bom, Yasmin também vi que estava por aí. Bom, então, de resto, passo a palavra para a professora Natália. Natália, a palavra é toda sua. Obrigada. Boa noite a todos, novamente. E antes de começar, né, minha apresentação, eu queria agradecer muitíssimo o convite da professora Semiramis, que eu já conheço já, né, há um tempinho já.
Eu conheci a Semiramis lá na Unesp de Franca, e quando eu fui fazer mestrado lá em 2005. Então já são 15 anos já de lutas, chororô de vez em quando, mas muitas, né, muitas vitórias também. Então eu fico muito feliz, agradeço muito o convite. E a ideia aqui é ser algo bastante tranquilo, né? Mais uma conversa com vocês. Então, o que a Semiramis falou, não é? Se quem quiser conversar, tirar dúvidas depois pode. Quem quiser colocar ali no chat também, né? No chat para não esquecer, também pode ficar à vontade, fica a critério de vocês. Então, eu vou partir para a leitura do texto para eu não me perder e para a gente, né, terminar ainda hoje, porque senão a gente vai, né, eu me perco, eu lembro de outra coisa. Então, eu vou seguir o texto aqui também. E gostaria, lógico, de agradecer a participação de todos que não tiraram essa noite para me ouvir aqui apresentando né, os meus estudos. Então, essa comunicação, então eu vou começar, tá? O fascínio pelo Egito Antigo remonta à antiguidade. E como exemplo, não é, de viajantes para essa região, nós temos Heródoto, Diodoro da Sicília, Políbio, Eratóstenes, Estrabão e Plutarco, né, alguns exemplos, que residiram ou viajaram por essa região. Algumas obras escritas por esses homens resistiram ao tempo, tornando-se referências para o estudo do Antigo Egito, juntamente com a cultura material e os papiros remanescentes das épocas dos faraós. Durante a Idade Média, seriam os peregrinos, os antiquários e outros viajantes que incluíram o Egito em suas rotas e em seus relatos. Nessa comunicação, apresentarei os dados provenientes da minha pesquisa de pós-doutorado, na qual busco analisar as viagens ao Egito descritas nas obras de Heródoto e Estrabão. O primeiro historiador e o segundo geógrafo, respectivamente, de origem grega. Entretanto, esses viajantes estão inseridos em contextos distintos. Heródoto navega até a terra dos faraós durante o processo de expansão ateniense ocorrido no V século a.C., enquanto que Estrabão descreve a mesma região no ano 1 a.C., após o Egito se tornar colônia romana. Embora a construção de seus relatos tenha ocorrido em épocas distintas, tais gregos proporcionaram que o seu público tivesse um conhecimento dessa área visitada, dissertando sobre informações concernentes para a política de expansão dos gregos e romanos durante a Antiguidade. Além disso, tenho como primeira hipótese de estudo que Estrabão teve acesso ao logos produzido pelo historiador grego na Biblioteca de Alexandria durante a sua estada nessa cidade. Essa apresentação tem como objetivo demonstrar essa hipótese. Então, antes de adentrarmos ao tema principal da fala, irei apresentar alguns dados a respeito da vida dos autores e das obras utilizadas como fontes na pesquisa. Então, Heródoto nasceu por volta de 484 a.C., em Halicarnasso, que hoje se chama Bodrum, na região da Turquia. Ele viveu entre os principais conflitos gregos do V século a.C. Primeiro, as guerras pérsicas, entre 499 e 479 a.C., contra os persas, e as guerras pérsicas foram entre gregos e persas, e a Guerra do Peloponeso, 431 e 404, entre atenienses e espartanos. Como afirma a tradição, ele foi exilado de sua terra natal por ter se unido em oposição a Ligdames, buscando refúgio em Samos, uma cidade que compõe a Liga de Delos desde 478 a.C. Ele regressou a Halicarnasso depois do golpe que teria expulsado o tirano do poder, que parece ter ocorrido no ano de 454 a.C. Depois desse período, Heródoto teria viajado por diversas regiões próximas ao mar Mediterrâneo e ao Mar Vermelho. Egito, Líbia, Fenícia e Babilônia, Grécia e a região localizada no sul da Itália, chamada de Magna Grécia.
O historiador dá indícios em sua obra que esteve no Egito, Tiro, Arábia, Esparta, Delfos, Beócia, entre outros lugares. Teria desembarcado em Atenas em 445 ou 44, local onde teria escrito parte de sua obra, dividido em 9 livros e conhecido outros escritores do período, como Ésquilo. Participou da fundação da cidade de Túrio, onde provavelmente se tornou cidadão e teria falecido aproximadamente no ano de 420, certo? Sempre antes de Cristo. O outro autor, o geógrafo Estrabão, teria nascido entre os anos de 64 e 63 a.C. em Amásia, que é uma região próxima à região da Capadócia, também na Turquia, morrendo aos 84 anos nessa mesma cidade. Estrabão teria nascido após a anexação da região do Ponto como província romana. As guerras chamadas Guerras Mitridáticas, iniciadas em 97 a.C. por Mitrídates VI, contra as tropas romanas, somente cessaram em 66 a.C. Dessa forma, Pompeu, general romano, criou a província Bitínia Ponto, dividindo-a em 11 unidades políticas. Estrabão teria parentes que ocuparam cargos importantes nessa região. O seu trisavô, que atuou como general durante o governo de Mitrídates Evergeta, e o tio, que é tio da mãe, que governou uma das províncias anexadas por Mitrídates VI. E isso a gente encontra esses dados na própria obra do Estrabão, no livro 12, capítulo 3. Segundo Daniela Dweck, essa ligação da sua família com o círculo governamental na região do Ponto teria auxiliado Estrabão na sua inserção entre os escritores e oficiais que fariam parte da rede de sociabilidade de Augusto. O geógrafo grego teria iniciado seus estudos e suas viagens por Nissa, sob a tutela de Aristodemo. Em 44, já com a idade de 19 anos, ele vai para Roma, e depois, dali para frente, ele vai iniciar seus estudos com Amissos, que estudou com Tirânio também, que educou os 2 filhos de Cícero. Outra figura importante na trajetória dos estudos foi Atenodoro, filósofo e amigo de Estrabão, que também não é relatado na obra, e que se tornou professor e amigo de Augusto. Então, o que a gente pode observar é que o Estrabão tinha, amigos muito próximos, de Augusto. Então, a gente não sabe se ele chegou a conhecer pessoalmente o Augusto, ou se ele conhecia ele de forma indireta. E nos anos de 25 e 24 a.C., ele esteve no Egito, acompanhando o prefeito dessa região, Hélio Galo, e permanecendo no território até o ano de 20, quando Augusto esteve em Samos. Então, ele teria passado os últimos 27 anos de sua vida em Amásia, escrevendo sua obra, composta por 17 livros, que somente foi publicada após a sua morte. Lembrando que a obra do Heródoto, a Histórias, acho que todo mundo já ouviu falar, tem 9 livros, chegaram até nós. Segundo o próprio Estrabão, ele viajou do oeste da Armênia até a costa da Tirrênia, oposta à Sardenha, e na direção do sul, ele coloca, viajando do mar Ixime até as fronteiras da Etiópia. Teria sido o geógrafo que mais viajou para a confecção da sua obra, isso ele afirma no livro 2, pois para ele viajar é fundamental para quem quer se tornar um bom geógrafo. Essa a intenção, do Estrabão, quando a gente lê a obra dele, ele quer se comparar, a Homero. Para ele, Homero seria o primeiro geógrafo e o mais importante, por causa das obras que ele escreve e da descrição que ele faz dos locais, da temperatura nessas regiões. E ele queria se equiparar, se tornando assim tão conhecido quanto o Homero. Então, essa era a decisão, essa era o propósito dele. Então, para que isso ocorresse, ele precisaria viajar
o máximo que ele pudesse. Né, se a gente observar os livros que ele escreve, né, são 15 livros relatando locais por onde ele teria passado, ele realmente viajou bastante. Então, para Dweck, as viagens para centros intelectuais eram parte da atividade erudita usual no período helenístico, facilitado pela paz predominante no tempo de Augusto. É bastante discutível essa questão da paz, né, de Augusto, mas vamos pensar aqui como um momento que, após o fim das guerras ali, né, com Augusto, houve um momento em que se tornou mais fácil se deslocar pelo Mediterrâneo. Somente os alexandrinos enviavam poucos habitantes para estudar em outro centro de produção de saberes. Roma se tornou um ponto de encontro de eruditos vindo do mundo grego. Estrabão mesmo acabou em Roma, porém começou seu círculo de educação na Ásia Menor como Nísio. Entretanto, no período grego clássico, essas viagens também eram possíveis, e Heródoto tem como destino Atenas, cidade na qual havia uma produção cultural pujante no V século a.C. De acordo com Keith Jenkins, os discursos não criam um mundo, mas eles se apropriam do mundo e lhe dão todos os significados que têm. Muitas informações encontradas na obra de ambos os autores são resultado de suas próprias impressões de suas viagens. Heródoto, preocupado com o caráter efêmero das ações humanas, decidiu registrar os acontecimentos de forma cronológica em sua obra. E como todo registro é uma seleção, segundo Momiliano, ele abordou os assuntos decorrentes das realizações dos homens e não dos deuses, o que aponta para um traço de racionalidade na sua maneira de apresentar ao público e ao leitor as suas informações coletadas em suas viagens. E essa análise sugere que Heródoto tenta elaborar uma obra de uma maneira diversa dos outros poetas antigos, o que concede à obra Histórias um caráter distinto da ficção, de uma obra de literatura para uma narrativa com um viés histórico. Lembrando que a obra Histórias, no período da Antiguidade, ela está caracterizada como uma obra literária. Né? Ela só vai mudar esse viés porque a gente tem hoje, né, como uma fonte histórica com um viés mais aproximado da história, já, vamos dizer assim, né, já na atualidade, né, é bem recente. Então, né, para a antiguidade, para os gregos, para os romanos, é uma obra literária. Diferente do que encontramos na obra de Heródoto, Estrabão afirma qual a finalidade de sua obra, ele deixa isso bem claro. Ela é importante para o conhecimento dos céus e das coisas da terra e do mar, das plantas e das frutas e para as atividades dos governantes e comandantes, como já informamos anteriormente, né, como eu já falei para vocês. Outra intenção de Estrabão, ao escrever a sua obra, é contribuir com novas informações para a ampliação do conhecimento do mundo habitado, além de ajudar o novo governante Augusto na administração do império. Então, isso está no livro 1 e no capítulo 1. Também não podemos esquecer que ele escreve que sua empreitada é colossal e que, ao se lidar com tantos fatos e coisas, ela seria digna, né, de uma obra de um filósofo. Então, a obra Heródoto informa, no livro 2, que agora o discurso será referente ao Egito. Então, Heródoto vai escrever a obra Histórias, são 9 livros. Nos primeiros 4 livros, nós temos muitas informações a respeito de várias sociedades que estariam, de alguma forma, ligadas a essa guerra entre gregos e persas. Lembrando que, quando Heródoto escreve, a guerra, né, já teria acabado, a grosso modo, não é? Mas os persas estariam ali, próximos dos gregos, mas os embates mais importantes já haviam cessado. Então, ele vai viajar por esses locais agora, por essas regiões que ou fazem parte do Império Persa, ou fazem parte, né, do Império, do domínio ali, de uma certa forma, né, dos gregos. Não um domínio direto, mas se a gente for imaginar,
vamos dizer, um domínio político, uma influência política maior por conta dos atenienses, certo? E o livro 2 é todo, né, dedicado ao Egito. E o início do livro 3 também, ele vai falar um pouquinho sobre a invasão, né, de Cambises ao Egito. Então, até o livro 4, nós vamos conhecer a cultura, a geografia, o clima de diversas regiões. E do livro 5 ao 9, aí nós temos mais a respeito da guerra. Táticas de batalhas, as batalhas também, a descrição das batalhas, mas também nós temos um pouco também de história, mas menos do que nos outros livros, tá? Então ele começa assim: volto-me ao Egito, sobre o qual alongo meu discurso, porque, em relação aos demais países, possui as coisas mais maravilhosas e oferece obras que superam a possibilidade descritiva. Por isso, esse país será objeto de considerações mais detidas. Então, a gente observa essa questão, né, que o Egito oferece essas maravilhas, não é? Ao analisarmos o livro 17 de Estrabão, percebemos que ele auxilia o seu leitor, informando de qual região do Império Romano ele passa a descrever. Então, ele coloca as partes da vizinhança do Nilo. Também, aí é 17.1, já bem no comecinho da obra. Também salientando a condição do Egito naquele momento. Egito é agora uma província, e ele não somente paga considerável tributo, mas também é governado por um homem prudente, que aqui a gente pode imaginar tanto o seu amigo, Hélio Galo, que era o prefeito, mas também, não é, o Egito é uma província imperial, então Augusto, né, a gente pode pensar de forma indireta. Então, esse homem prudente abre essa dupla possibilidade da gente pensar, né? E o Egito realmente era a província que mais pagava tributos para o Império Romano. A partir desse momento, então, abordam diferentes assuntos, informações sobre a cheia do Nilo, seu percurso e como ele desemboca no mar, descrições das pirâmides, quantação, tamanho e as histórias que envolvem as suas construções, lagos e templos, festas religiosas e outras particularidades a respeito da terra dos faraós. Então, são dois livros que eu gosto bastante, né, de lê-los, e é uma leitura muito agradável, de você ficar imaginando essas descrições que ambos os autores fazem, e agora com o auxílio da internet, a gente consegue entrar na internet, lá olhar, para saber, né, que estado que estão esses locais que eles descrevem, mas infelizmente a maior parte já são ruínas, né? Ficaram as pirâmides, alguns templos, mas o restante mesmo só agora na imaginação da gente. Voltando para a leitura. Então, para essa apresentação, analisarei 3 narrativas encontradas em ambas as obras. As Loucuras de Cambises, A Lenda da Cortesã Ródope e O Labirinto no Lago Meris. Então, no livro 3 da sua obra Histórias, Heródoto narra a invasão dos persas no Egito. Cambises havia conseguido vencer os egípcios e avançava com suas tropas pelas cidades, uma tática usual dos conquistadores. E tudo corria bem para os persas até que Cambises chega em Mênfis e assassina o deus Apis. Então, está no livro 3, capítulo 28 e 29. De acordo com Heródoto, Cambises, conforme diziam os egípcios, por causa desse ato injusto, logo enlouqueceu. Fecha aspas. E aí ele informa isso no início do capítulo 30. Continuando seu relato, Heródoto sequencia as atrocidades que o chefe persa passa a cometer contra seus parentes, principalmente seus irmãos e irmãs, e os templos egípcios. E aí eu vou trazer para vocês agora essa atrocidade aos templos. Então, aqui agora é Heródoto. Quando permaneceu em Mênfis, abriu antigas sepulturas e examinou seus cadáveres. Entrou ainda no templo de Cabiros, onde não permitido pelas leis divinas que nenhum outro entrasse no seu templo, senão um sacerdote. E ele também colocou fogo nessas estátuas, depois de ter zombado delas muitas vezes. Fecha aspas.
Aqui é o livro 3, capítulo 38. De acordo com Dave Asprey, que escreve uma obra junto com outros 2 autores, que é um comentário, né, sobre histórias, os 4 primeiros livros, que é uma obra muito interessante, essas atrocidades cometidas por Cambises fariam parte de uma propaganda negativa elaborada pelos sacerdotes em contrapartida às reformas implementadas pelo novo governante, não é, Cambises, que invadiu esse território. Devemos lembrar que Heródoto visitou o Egito 80 anos após a invasão persa, além de ter esses sacerdotes como suas fontes sobre a história do Egito. É lógico, né, a gente já sabe disso, né, os invasores não são bem vistos pela sociedade. Então, vamos imaginar que, de qualquer forma, essa tradição hostil a Cambises, que foi criada, né, como afirma Nicola Biff, parece ter permanecido no imaginário e nas narrativas contadas sobre esse período. Nicola Biff, ele tem uma obra muito interessante, A África de Estrabão, em que ele faz um comentário do livro 17 e do 18. Então, uma dessas evidências a respeito dessa tradição hostil a Cambises é o relato de Estrabão, né? Então, que faz parte do livro 17. Então, agora aqui vou narrar o que Estrabão escreve. A cidade está agora totalmente deserta. Ela contém um antigo templo construído nos moldes egípcios, que proporciona muitas evidências da loucura e do sacrilégio de Cambises, que, em parte pelo fogo e em parte pelo ferro, procurou ultrajar os templos, mutilando e os queimando por todos os lados, assim como ele fez com os obeliscos. E aí, Estrabão, capítulo 27. Então, o que a gente consegue observar aqui, não é que, de alguma forma, essa história, não é, a respeito de Cambises, não é, das atrocidades, são várias atrocidades que o Heródoto revela para a gente até, né, no início do livro 3, até por volta do capítulo 40, né, elas aparecem aqui de novo no relato do Estrabão. Né? Então, a palavra fogo vai aparecer, a questão evidências da loucura, sacrilégio, são palavras comuns a esses autores nesses relatos a respeito do Cambises. A segunda narrativa escolhida para salientar essa aproximação entre os textos de Heródoto e de Estrabão é a lenda de Ródope. Ela surge nas obras, né, no momento em que ambos estão descrevendo a construção das pirâmides. Então, aqui é a primeira observação que eu faço, né? Quando eles ambos vão falar das pirâmides, essa lenda aparece. Então, Heródoto está narrando a respeito da história de Miquerinos, quando afirma que esse faraó, abre aspas, também deixou uma pirâmide quadrangular de pedra etíope até a metade, muito menor que a pirâmide do pai, Kéfren. Então, certos gregos dizem que ela é da cortesã Ródope, mas estão incorretos. Ele coloca, originária da Trácia, foi escrava do Sâmio Ladimon, filho de Hefestópolis, companheiro de escravidão de Êxopo, autor das fábulas. E ele continua. Ródope chegou ao Egito conduzida por Xanto de Samos e, tendo chegado para exercer a prostituição, foi libertada por uma grande quantia por um homem de Mitilene, Caracho, irmão da poetisa Safo. Então, ele coloca aqui, e aí eu fecho as aspas aqui. Então, continuando o relato que ele fala, não é? Então, ela coloca que Ródope foi libertada e que permaneceu no Egito e que, por ser muito bonita, ela conseguiu ganhar muito dinheiro, mas não o suficiente para a construção de uma pirâmide. E depois ele conclui que ela foi tomada por um desejo de deixar algum monumento, e aí ela decide fazer isso na Grécia, e, segundo o relato do Heródoto, ela erigiu esse monumento em Delfos como uma recordação sua. E aí ela faz espetos de ferro e envia para essa região,
e segundo ele, eles estão lá até hoje empilhados atrás do altar. E ele coloca, a respeito, aí eu abro aspas de novo, a respeito de quem se diz tal história, tornou-se tão célebre que também todos os gregos aprenderam o nome de Ródope. E quando Caracho, depois de libertar Ródope, retomou a Mitilene, Safo reprovou duramente num poema, dou por terminado, que se refere a Ródope. Então, fecha aspas aqui. De acordo com Alan Lloyd, apesar de Heródoto não acreditar que a pirâmide tivesse sido construída pela cortesã, essa história acabou ganhando notoriedade, sendo descrita em Diodoro, de Sicília, livro 1, capítulo 64, em Plínio, em História Natural, e por Estrabão, como veremos a seguir. Abre aspas. Agora essas pirâmides estão perto uma da outra e no mesmo nível, mas mais distante. Está a terceira, que é muito menor que as outras duas, embora construída em muito maior valor. Ela é chamada de Tumba da Cortesã, tendo sido construída por seus amores. A cortesã que a poetisa Safo chama Dórica, a amada do irmão de Safo, Parachos, que era encarregado do transporte de vinho de Lesbos para Náucrates, que era uma cidade grega, né, no litoral egípcio, para a venda. Mas outros aderam o nome de Ródope. Eles contam a fabulosa história que, quando ela estava se banhando, uma águia arrebatou uma de suas sandálias que estavam com a sua serva e a carregou para Mênfis. E enquanto o rei foi administrar a justiça em um lugar aberto, a águia, quando ela pousou em cima da cabeça, arremessa a sandália em seu colo. E o rei, mexido tanto com o formato da sandália como pela estranheza do ocorrido, enviou homens em todas as direções no país em busca da mulher que usava a sandália. E quando ela foi encontrada em Náucrates, ela foi levada a Mênfis, tornando-se a esposa do rei. E quando ela morreu, foi homenageada com a tumba mencionada acima. Então, esse é o capítulo 33. Segundo Nicola Biff, a lenda era conhecida e frequentemente contada, porque muitas vezes estava ligada aos rumores sobre a paternidade das pirâmides individuais. Mas Heródoto a contestava, como a gente observou no relato dele. É muito provável que, em vez disso, tenham reformulado, não é, um logos criado em torno de uma rainha egípcia mítica chamada Nitocris, que com o tempo assumiu os contornos de um conto de fadas muito parecido com o da Cinderela. Então, se a gente for pensar, o conto da Cinderela é muito mais antigo do que a gente imagina. Daniela Dueck, estudiosa dedicada ao campo da geografia na antiguidade, né, para ela, essa história é a única no sentido em que usa personagens conhecidos, pelo menos desde a época de Safo, e acrescenta aos detalhes da sandália o que parece ser uma narrativa independente. O ganho para a pesquisa geográfica é o valor divertido da história. A literatura, motivado de trapos de riqueza, entre aspas, né, é uma expressão dela, é sempre popular. Ou seja, não é? A obra do Estrabão também, em alguns momentos, vão trazer para a gente essas histórias, não é? No sentido de dar um deleite para a leitura do texto, assim como o Estrabão também faz, não é? E, não é, a Ródope vai aparecendo em ambos os relatos. E se a gente for imaginar, esses homens, né, têm quase 400 séculos de distância. Então, seria mais um elemento, não é, que me auxilia a entender essa educação que o Estrabão teve. A última passagem escolhida para análise nesse trabalho, eu já estou terminando, insere o leitor dentro do labirinto construído perto do Lago Meres. De acordo com Heródoto, abre aspas, também decidiram deixar o monumento em comum e, tomando essa decisão, construíram um labirinto pouco abaixo do Lago Meres, situado perto da cidade chamada Crocodilo. Eu mesmo vi. Essa palavra crocodilo está no texto original.
Eu mesmo vi, e é muito maior do que se pode dizer, pois se alguém somasse as muralhas e as obras dos gregos, pareceriam inferior a esse labirinto em trabalho e gasto, apesar de o templo em Éfeso e em Samos serem dignos de menção. Então, isso aqui mostra a tentativa de Heródoto de aproximar a sua descrição para aquilo que os gregos, né, já conhecem. Continuando. As pirâmides eram superiores à capacidade descritiva, e cada uma delas permite comparação com muitas obras gregas, mesmo as grandes, e o labirinto sobrepuja também as pirâmides. E a partir daí ele descreve como seria o labirinto. Ele possui 12 átrios cobertos, com portas opostas entre si, há 2 séries de salas, uma subterrânea, outra acima dessa, em número de 3.000, não é? Então ele vai mostrando que é bem grande esse espaço. E, em um certo momento, ele continua, não é? E, pois os egípcios que guardam as portas não queriam de forma alguma mostrá-las, ou seja, em alguns lugares ele não consegue entrar, dizendo estarem lá as tumbas dos primeiros reis que construíram o labirinto e os crocodilos sagrados. E aí ele continua a descrição, e aí ele informa: o teto de todas essas construções do labirinto é de pedra, como as paredes, e as paredes eram ornadas de figuras esculpidas. Fecha aspas. Se a gente passa para a obra do Estrabão, o labirinto também aparece como um espaço a ser descrito pelo geógrafo, e ele também o compara com as pirâmides. Então, eu abro aspas, é o capítulo 37. Nesse Nomos, né, Nomos são as regiões administrativas do Egito, tem o labirinto, que é um trabalho comparável com as pirâmides, e perto dele a tumba do rei que construiu o labirinto. E perto da primeira entrada para o canal, chega-se a um local em formato de trapézio, que tinha uma vila e também um grande palácio, composto por muitos palácios. E aí ele continua a descrição e ele informa: mas a coisa maravilhosa é que o teto de cada uma dessas câmaras consiste de uma única pedra, e que a largura das criptas tem também um telhado com uma única laje de tamanho insuperável. E para finalizar, ele coloca: e no fim desse prédio está a tumba, uma pirâmide quadrangular, e aí ele coloca: Irmandes é o nome do homem enterrado ali. Fecha aspas. Aí eu cortei bastante a descrição, não é? Mas quem tiver interesse, eu mando para vocês depois. Segundo Lloyd, o labirinto tinha 2 funções: servir como um templo mortuário para o sepultamento do faraó, com uma pirâmide adjacente, que é descrita no relato de Estrabão, não é? A pirâmide não aparece no relato do Heródoto, e também como centro de adoração para deuses, né, do Fayum, que é a região no norte do Egito, onde fica a desembocadura do Nilo. Um desses deuses seria Sobek, deus crocodilo, que seria o motivo para Heródoto nomear este local. Lembra que ele colocou que a cidade chamava Crocodilo. No período helenístico e romano, a cidade era conhecida como Arsinoe, mencionada por Estrabão. A diferença dos relatos aqui está na afirmação de Heródoto, também compartilhada por Diodoro, que o labirinto é uma tumba, enquanto para Estrabão a tumba em questão é precisamente uma pirâmide. Outro ponto interessante é que ambos informam, de forma equivocada, quem teria construído o labirinto. Heródoto afirma que Psamético, né, primeiro seria o construtor, enquanto que Estrabão narra que Imandes estaria enterrado na pirâmide. De acordo com Horace Jones, Imandes seria a grafia errada de Mandes, que se assemelharia com o nome do real construtor, Maindes, ou Amon-Enhat. Terceiro, também informado nas obras de Lloyd, como Amenemhet III e Bif. Desculpa, ou Nicola Bif. Então, após toda a explanação, talvez todos tenham a impressão de que Heródoto seria um nome recorrente na obra de Estrabão, né, como no caso de Homero e Diodoro.
e Políbio também, que aparece várias vezes na obra do Estrabão. Não é o caso. Heródoto é citado uma única vez no livro 17, falando aqui especificamente do livro 17, né? Heródoto é citado uma única vez no capítulo 52. Abre aspas. Heródoto e outros autores falam muita bobagem, adicionando aos seus relatos contos maravilhosos para dar, por assim dizer, um tipo de tom ou ritmo ou deleite. Como, por exemplo, a afirmação de que as fontes do Nilo estão na vizinhança das ilhas perto de Ciene e Elefantina, e que, nesse local, seus canais têm considerável profundidade. Essa prática de consulta de autores para a composição dos textos durante a Antiguidade não é um processo realizado somente por Estrabão. Os autores antigos consultavam diversos papiros como fonte de seus trabalhos, e Heródoto não escapa dessa premissa. Para Nicola Biff, na introdução da sua obra, né, lá a África de Estrabão, alguns leitores poderiam pensar que a exclusão da narrativa e histórias poderia ser uma aprovação de Estrabão, pois essa obra seria considerada uma autoridade no campo da geografia. Esse autor propõe uma maior condescendência nos estudos que trabalham a relação entre esses dois autores na antiguidade. Apesar da opinião expressada por Estrabão a respeito de Heródoto, as passagens aqui analisadas, além de outras já selecionadas, auxiliam-me na hipótese de que Estrabão consultou, provavelmente na biblioteca de Alexandria, o texto de Heródoto, bem como de outros autores, como Homero, Eratóstenes, que também aparece bastante na obra dele, que cunhou a palavra geografia, e Diodoro da Sicília. A historiografia tem contribuído para a ampliação das possibilidades de temáticas para o estudo das sociedades antigas. As duas obras produzidas durante o período clássico, selecionadas aqui, abrem um novo caminho para se trabalhar com as fontes de narrativas na antiguidade, como elas se estruturam e com quem elas dialogam. Pensando na temática desse estudo, essas duas fontes escolhidas permitem a possibilidade de pensar como os autores vão construindo as descrições dos territórios para os seus destinatários, né, os seus leitores ou os seus ouvintes, daquele espaço que está além das fronteiras, sejam elas física, política, linguística ou cultural. Obrigada, finalizei, espero não ter passado muito do tempo, e queria agradecer mais uma vez ao convite da professora Semiramis. Eu espero não ter falado muito rápido também. Não, foi bem tranquilo, Nath. Foi. Obrigada. Foi bem tranquilo. Bom, pessoal, então vamos abrir para as questões. Já tem algumas questões no chat, Nath. Você quer que a pessoa, se a pessoa quiser abrir, leia? Você quer que eu leia? Você quer você ler? O que você prefere? Eu vou lendo, acho que aí eu consigo. Se por acaso eu pular alguma questão, você me avisa. Tá bom. Acho que começa já aqui embaixo. Com o Gabriel Reis. Com o Gabriel, isso. A primeira foi o Gabriel. Se você quiser que ele faça para você, ele tá aqui em cima também. Ele tá aí, é esse aí que tá em cima de... o Gabriel. Eu conversei com o Gabriel hoje. Oi, Gabriel. Você quer fazer a pergunta ou quer que eu leia? Eu posso perguntar aqui. Então pode. Então, será que a forma como o Estrabão fala mal da forma como os invasores persas reagem ante da religiosidade egípcia não é uma forma de demonstrar que os romanos seriam melhores governadores do Egito, já que eles respeitariam os egípcios? Em outras palavras, não seria uma forma de negociar poder a partir da representação de uma reverência aos deuses e templos egípcios anteriores aos conquistadores? Olha, são várias perguntas que eu tenho para fazer para o Estrabão. Porque, assim, a minha vontade é de chegar para ele e falar assim, vamos conversar? Porque fica muito nisso. Eu estou lendo uma quantidade considerável agora de textos sobre o Estrabão, porque eu voltei eu fiz uma pesquisa recente na Universidade de Perúdia e eu consegui achar vários textos sobre o Estrabão.
E eu estou dos mais antigos para os mais jovens, né? Então, tem textos de 1800 falando. E no início, eles eram categóricos em afirmar que o Estrabão tinha sido contratado por Augusto para produzir essa obra, Geografia. Estrabão já tinha escrito uma obra antes que se chama Escritos Históricos, Rascunhos Históricos, né? Depende muito da tradução. E que seria uma obra de história, seria uma continuidade da obra do Políbio, que são, né, que a gente sabe eram 44 livros que o Políbio escreveu, poucos chegaram para a gente, ou seja, acho que o Estrabão estava meio entediado, falou, vou terminar a obra do Políbio, né? Ele escreveu 44 livros, mas não acabou, deixa eu continuar. E depois vem, que não chegou para a gente, essa obra do Estrabão, a gente sabe porque ele menciona na obra dele outros autores, né? A gente sabe como é que funciona essa questão das obras da antiguidade, e aí ele vem com essa obra de Geografia. Então, ou seja, ele estaria fazendo uma propaganda de Augusto na geografia, ou seja, mostrando, olha, como é o império que esse homem prudente conquistou. Então, eu acho que essa é uma análise bastante interessante que você faz, não é? Dessa questão de... Já, né, que, vamos dizer assim, que mas se a gente for observar, o que a gente acredita é que o Cambises não tenha feito essas atrocidades no Egito. Seria mesmo uma propaganda negativa dos sacerdotes, porque parece que o Cambises queria cobrar impostos dos templos para manutenção. Então, assim, a política de Ciro, que é pai do Cambises, né, que foi o primeiro rei persa, era né, aí o Otávio está aqui, eu espero não estar falando besteira, pelo que eu li, a política de Ciro era justamente tentar essa negociação com os povos invadidos. Então, se a gente olha se a gente descarta a parte do Cambises, dessa loucura dele, a política era de manutenção quase total das instituições que já existiam, né? Então, a figura do faraó permanece, você troca a pessoa, mas a figura do faraó permanece, as estruturas, não é? Você não consegue, vamos dizer assim, você não mexe muito. Acho que quanto menos mudanças você provoca numa região que acabou de ser ocupada, mais fácil fica para o domínio daquela região. Então, né, nessa primeira, pensando assim, se a gente pensa nisso como uma propaganda negativa criada, não é? Os romanos também participam justamente dessa mesma prática, que é invadimos, sim, estamos tributando de forma com uma mão bastante pesada o Egito, né? O Egito paga muito tributo para Roma, não é? O faraó, né, se extingue, a figura do faraó deixa de existir, mas o restante, né, as relações sociais e comerciais ficariam a critério de vocês, né? E a gente não observa grandes danos ao Egito referente a templos ou outros espaços, mas depois o Egito começa a se tornar um local de pilhagem também. Então, obeliscos são levados para Roma e assim por diante. Então, assim, trazer essa imagem do Cambises ali na obra, eu acredito que tenha chamado a atenção do Estrabão. Então, eu parto do princípio de que Estrabão leu Heródoto, né, em algum momento, quando ele chega ao Egito, ou talvez tenha conhecido a obra antes, e aí quando ele sai, acho que para visitar, porque ele viajou pelo Nilo, ele fala que ele acompanhou o prefeito, ele vai, acho que localizando esses espaços que o Estrabão, o Políbio já tinham narrado nas suas obras. E acho que vai lembrando, ele vai fazendo essas associações. E aí eu acho que a história do Cambises, quando você lê a obra do Heródoto, ela chama muito a atenção. Quer dizer, né, ele é um homem muito... Ele ficou doido, ele enlouqueceu. Ele mata, é um boi, né? A ápice é um boi.
e ele mata esse boi que é um deus, e aí ele começa a ficar louco, e começa a cometer várias atrocidades com a irmã, com o irmão, com os parentes. Então, acho que isso chamou a atenção dele, e aí ele traz para a obra dele, para mostrar, olha, olha como realmente Cambises, eu consigo observar hoje essas atrocidades, ou seja, elas marcaram realmente o Egito, mas, por outro lado, né, eu acho que você tem razão nesse ponto. Olha como ele é... Nós temos um homem prudente agora comandando o Egito. E então, provavelmente, essas atrocidades não vão mais acontecer. Então, eu acho que a gente pode analisar assim. A obra do Estrabão, tem hora que eu leio, assim, eu fico pensando umas 4, 5 possibilidades de imaginar aquela... por exemplo, um capítulo, né? Como esse, por exemplo, de você pensar, né? Olha como os romanos são bons, não é? Estão governando agora essa... Né? E para os egípcios também não ficarem preocupados, porque, né, os romanos são bons conquistadores. Eu acho que também, se eu puder extrapolar um pouquinho a sua pergunta, eu acho que parte muito também para aquela ideia da barbárie. Eu estava lendo um texto recentemente que vai trazer para a gente, e aqui não é o caso específico, mas acho que a gente pode pensar nisso, de que as mulheres eram vistas, o comportamento feminino descrito nas obras da antiguidade, e aí ele coloca, principalmente no livro 4 do Estrabão, esse é o texto, vai mostrar que o comportamento feminino está diretamente ligado à questão daquela sociedade ser classificada como bárbara ou não. Então, assim, não é barbárie, não é aquele sentido negativo que a palavra tem hoje, mas o bárbaro sendo aquele como um não romano e que não tem os costumes romanos. Não é? Então, se eu for pensar aqui, se eu for levar Porra, essa... que pariu aí. Se eu for levar essa ideia desse texto que eu li para cá, né, o Estrabão como um grego, mas já nascido no mundo romano, né, a região ali já tinha sido conquistada pelos romanos quando ele nasce, eu estava a ponto de ser conquistada, ele analisa talvez esses outros povos como o Egito e os relatos como esse dos persas como um local aonde ali vive o bárbaro. E ele é completamente diferente do romano, das instituições romanas, dos costumes romanos, né? Dessa ideia do mos maiorum. E talvez ele analise dessa forma, para trazer, olha, como é distinto, como somos distintos dessas sociedades, e a conquista se torna mais um elemento importante para a manutenção dessa identidade dos romanos como uma sociedade, né, que conquista outros povos também. Então, é assim que eu me sinto toda vez que eu leio Estrabão, né? Será que eu posso pensar assim, né? Então, acho que é mais uma hipótese que a gente pode analisar, mas obrigada pela pergunta, Gabriel. Vou pensar dessa forma também. Eu acho que é isso mesmo, né? Acho que tu chegou bem no ponto que eu estava pensando, porque levantar essas hipóteses é importante justamente para que a gente consiga perceber que não necessariamente aquela obra tem um objetivo claro e específico, né? Sim. Muitas vezes não é isso, necessariamente. Apesar do Estrabão parece deixar claro, diferente do Heródoto, né, que a ideia dele é justamente se aproximar, ser um grande filósofo, ser um homem conhecido e ser o melhor geógrafo do período dele, eu acho que, com certeza, nós podemos encontrar outras motivações para a escrita do texto, com certeza. Exatamente.
Nath, Respondi? Oi. depois tem uma pergunta, acho, do Marcelo. Está bem embaixo da do Isso. Gabriel. Se o Marcelo quiser Tá. ligar a câmera também para conversar com a professora. Marcelo. Boa noite a todos. Boa Infelizmente noite, eu não vou Marcelo. poder ligar a câmera porque eu não estou bem apresentável, mas eu Sem posso fazer a problema. pergunta por microfone, tudo bem? Boa noite a Tudo todos. bem. Boa noite, Natália. Boa noite, Parabéns Marcelo. pela apresentação. No Obrigada. meio da sua apresentação, você falou sobre uma visão racionalista de Heródoto. E aí, a Uhum. minha pergunta é se não é possível problematizar e suspender essa visão racionalista das histórias de Heródoto, uma vez que ele diz no Proêmio, não é, que relatará Uhum. os grandes feitos dos povos com os quais teve contato, semelhante assim a uma retórica homérica. E também Uhum. porque com a proposta desse relato, desses grandes feitos, desencadearia um certo exotismo e uma visão centrista oriunda da perspectiva grega, como se a Uhum. grandiosidade do povo egípcio tivesse de ser realçada para justificar indiretamente a grandiosidade dos seus outrora rivais, e também dos gregos, né, os persas. Né? Queria Uhum. saber se você poderia comentar um pouco a respeito dessa possibilidade, dessa suspensão racionalista, sim, se não e por quê, por gentileza. Obrigado, tá? Nada, imagina. Pronto. Seu telefone nunca toca, ele resolveu tocar hoje. Marcelo, obrigada pela pergunta. E se a gente observar, vamos pensar, pensando nas obras da antiguidade anteriores ao Heródoto, e se a gente pensar na historiografia a respeito da obra dele, que é imensa, não é? O que os autores afirmam, e o que a gente observa com essas fontes, é que a gente observa uma mudança na forma de escrita e numa forma de pensar o mundo com o Heródoto, pensando em textos produzidos pelos gregos, né? Vamos fechar um pouquinho essa janela, né? O mundo da antiguidade é muito grande também, como é hoje. Então, esse caráter da racionalidade é porque, assim, lá no Proêmio, que a gente não sabe se realmente foi o Heródoto que escreveu ou se foi incluído durante o processo de cópia em algum momento, é que ele fala que o intuito dele é descobrir, narrar as empresas, não é, de gregos e persas e entender por que eles entraram em guerra. Ou seja, as empresas são as construções, os locais, né, os feitos. Então, ele passa os quatro primeiros livros, que também é uma grande discussão se realmente ele escreveu nessa ordem que nós temos hoje, né, quando ele escreveu, se veio primeiro esse pedaço, ou se ele escreveu o livro do 5 ao 9, depois ele voltou. A gente não sabe. Então, vamos pensar no livro como está hoje, né? Então, o que ele faz? Ele viaja por esses locais onde ele encontra persas e gregos e vai descrevendo esses grandes, né, relatos, essas grandes construções. E o que ele mostra na obra dele é que a guerra foi ocasionada por persas e gregos, por decisões humanas. Os humanos entraram em guerra ali, não é? E não os deuses. Se a gente pega a obra de Troia, os deuses aparecem bastante ali na obra, interferindo, ajudando, não é? Aqui não. O Heródoto quis tirar os gregos, quis tirar os deuses dessas decisões. Não que ele não acreditasse nos deuses, não é isso, mas ele coloca ali esse traço da racionalidade nesse sentido de que os mortais deixam de ser marionetes dos deuses, ou seja, eles têm vontades próprias, eles entram em batalha ou têm outras ações por vontade deles e não pelos deuses. Então, seria essa mudança que a gente observaria do Heródoto, antes do Heródoto e depois do Heródoto. Agora, quando você coloca dessa visão centrada no mundo grego, com certeza. Aí sim, é a questão da alteridade que o Hartog fala tanto. Ou seja, a
a gente vê o mundo com os olhos da sociedade de onde a gente vem. Né? Isso faz parte do humano. Então, ou seja, o Heródoto, ele está vendo essas regiões, o Egito, a Turquia, não é, a Babilônia, com os olhos gregos. Ele faz uma filtragem por ali. Então, quando ele descreve as pirâmides, isso fica claro em diversas passagens. E no Estrabão isso também vai acontecer. Quando ele está imaginando quem é seu público, não é? O Heródoto, ele leu a obra, Histórias, ou uma parte dela, em praça pública lá em Atenas. Então, o público dele são gregos. Talvez gregos que nunca tenham saído de Atenas, não é? Ou da região próxima. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar traduzir. Então, quando ele fala das pirâmides, ele compara as pirâmides, quando ele vai falar do templo, melhor dizendo, né, das pirâmides também, ele vai tentar compará-las a construções que esses povos já conhecem. Logo depois da passagem do Cambises, não é, ele vai falar de sistemas de governo. Então, ele vai falar da aristocracia, da democracia, da oligarquia, ou seja, e aí ele vai puxar, vamos dizer assim, a sardinha para a democracia, que é o sistema de governo dos atenienses, da onde ele vem, da onde ele está morando ali, pelo menos. Então, sim, com certeza, essa questão desse mundo voltado para os gregos acontece na obra dele. Ele coloca que o povo egípcio tem maravilhas, ele enaltece esse ponto, mas também quando ele pode, ele vai criticar também, pensando, para ele, Atenas é o melhor dos mundos, né, a melhor polis, então ele vai fazer, sim, toda hora essa relação entre os gregos com, né, os helenos com esses outros povos também. E o exotismo, né, das descrições, eu acho que as maravilhas, né, a palavra grega, o toma, ele faz parte do relato do Heródoto. Por isso que Heródoto foi muito criticado durante a Antiguidade. Tucídides faz isso, o próprio Estrabão, porque a obra dele não era uma obra histórica, né, que só deveria narrar fatos, fatos, fatos e fatos, não é? Ele traz histórias, né, contos fantasiosos. E para muitos autores, isso faria parte da obra dele, da característica dele, porque essas obras, essas passagens fantasiosas e maravilhosas atraem o público, né? Não deixa ficar cansativa a narrativa. Ele está lendo, se a gente for imaginar, né, ele está lendo a obra. Lógico, a pessoa ficar narrando fato, né? Vamos pensar, em 7 de setembro de 1922, as margens do rio Ipiranga. Então, uma hora cansa. Então, isso faria parte seria uma característica da obra dele, e que não só traz essa ideia de você chamar a atenção do seu público, mas a gente também pode analisá-las, né, pelo olhar cultural, né? Quer dizer, ou seja, essas histórias fazem parte da cultura também, ou dele, ou do local onde ele está narrando. Então, elas não estão soltas no texto, né? Elas fazem parte da construção da obra dele. E eu não sei, peraí, acho que eu respondi, Marcelo? Respondeu sim, Respondi? Natália, muito obrigado. Nada. Esse último comentário foi fundamental porque me motivou aqui a pensar no estatuto performático também desse texto, né? Conforme Sim. você acaba de mencionar, né? Quer dizer, existe uma motivação performática solicitada pelo público ouvinte, né? Que também entra aí como elemento, digamos assim, epistemológico, né? Das histórias. Muito obrigado. Nada, imagina. Eu acho que a próxima pergunta é do Wellington. Não sei se o Wellington... Wellington, você quer falar? Olá? Você quer fazer a sua pergunta? Apareceu! Posso fazer sim. Professora Natália, então, fazendo uma pergunta que ela vai na direção ou na sequência que foi feita anteriormente ali pelo Marcelo,
Até quando ele colocou, depois eu fiquei pensando se eu colocava ou não, né? Mas daí eu coloquei. Que era sobre a relação, sobre a ficção, né? Que falou mais no começo da tua fala, né? Uhum. Então, assim, as obras de Heródoto e Estrabão, elas se diferenciam da ficção. E eu queria ver se tu poderia falar, então, sobre esse conceito de ficção, de literatura nesse contexto, e em que medida tem essa diferenciação, né? Mas acho que já tocou em alguns pontos, né? Mas nesse sentido. Então, obrigada pela pergunta. Assim, no período antigo, assim, os gregos vão classificando as produções, não é, em categorias, né? O ser humano tem a mania de categorizar, botar na caixinha, tem que encaixar na caixinha. Então, nós temos a lírica, a sátira, as teogonias, deixa eu ver, né? As obras de filosofia, né? Platão, entre ali, Sócrates, e a literatura. E aí, o Heródoto estaria nessa categoria de literatura. Apesar da obra História vir como uma corrente, vamos dizer assim, as obras de caráter histórico, não como disciplina, mas como um relato histórico, entre o Tucídides ali, não o Estrabão, não o Heródoto, né? E depois outros autores, depois, né, para o período romano, também as obras vão ser classificadas como obras de história, e depois literatura, né, comédias, e assim por diante. Então, esse gênero, né, ele é literatura. Mesmo as obras que a gente classificaria como obras históricas, elas estão dentro da literatura. A história como ciência nasce no século XIX. E aí que a gente vai trazer, vamos dizer assim, o Heródoto, ele vai sair dessa categoria de literatura, porque até o século XIX ele está lá na letras. Então, por exemplo, quando eu pesquisei em Barcelona, tinha a biblioteca, eu estava no prédio da História, então tinha a biblioteca de História, mas Heródoto estava lá no prédio da Letras. Eu tinha que sair e buscá-lo lá no prédio da Letras. Ele não estava na História, eu achava isso muito doido. E eu tinha que ir lá buscá-lo. Então, vamos dizer assim, que ele sai da literatura e vem para a área de fonte histórica, mas deixando bem claro que isso é no século XIX. Hoje, a literatura, e aí tem a literatura histórica, essa literatura mais ficcional, se a gente for pegar esses, né, 1984, outras literaturas ficcionais e assim por diante, elas são fontes históricas. Hoje em dia, o nosso leque é muito maior. Então, qualquer fonte, qualquer literatura... Eu trabalhei com Gustavo Flaubert no meu mestrado. Ele é um diário de bordo. Eu nem sei em que classificação eu ponho ele, né? Diário de bordo. Ele não é uma literatura, né? Ele não é um romance histórico, ele não é uma obra de ficção. E ele se tornou minha fonte. Então, hoje em dia, a literatura como um todo, assim como as obras que nós consideramos como obras históricas, elas são fontes, né? Até o século XIX, não. Então, para o Heródoto vir, a gente teve que tirá-lo da literatura e trazê-lo para a história. Aí ele vai junto com Tucídides, que são os dois, vamos dizer assim, autores talvez mais conhecidos desse período grego, que o Tucídides escreve ali logo depois, né, quase junto com Heródoto. Então, acho que é nesse sentido, né? É literatura, nesse grande leque de literatura, e ele vai permanecer assim até o século XIX. E depois ele vem para a história. Hoje é uma fonte histórica, mas, né, com esse viés que a gente entende de história. Tem um livro do Momiliano que se chama... Peraí. Você lembra? As raízes... Momiliano? Peraí que eu tenho ele aqui. Raízes clássicas da historiografia. Isso, esse mesmo. Ele é muito interessante essa discussão que ele faz e mostrando, né? Tem um capítulo que é só sobre o Tucídides e o Heródoto.
o Tucídides sempre foi considerado uma fonte oficial desse período, porque ele não traz esses relatos ficcionais, maravilhosos ou fantasiosos. Então, se a gente for pensar naquela história positivista, certo, né, que a gente tem ali, né, de que é o oficial, né, e nada melhor que uma história oficial do que uma história de guerra, né? Então, o Tucídides nunca saiu do rol de obras confiáveis, né? O Heródoto já ficou mais no limbo um tempo, mas aí depois ele, né, foi resgatado. Foi? Então tá. Obrigada. Ainda bem que você lembrou. Eu sei a capa do livro. Eu tenho problema com... Eu não lembro do nome, mas eu lembro da capa. É uma capa vermelhinha com amarelo. É assim que eu falo para meus alunos quando eles perguntam, professora, eu não lembro do nome, mas o livro está lá na prateleira, ele é assim. Aí eu descrevo a capa. É uma imagem fotográfica. Tenho aqui, boa noite. Sei que tá aqui, acho que tem uma pergunta. Daniel. Daniel quer fazer a pergunta? Daniel, você quer aparecer aqui para a gente ou quer que a gente leia? A professora Natália lê, se você não quiser aparecer. Boa noite. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Não, a pergunta é essa mesmo, porque apesar do foco ser nos viajantes e tudo mais, e na forma como eles veem o Egito, a minha pergunta é isso, assim, se em seus trabalhos você já também olhou fontes do próprio Egito, apesar que eu sei que são de mais difícil acesso no sentido, assim, muitas vezes de ter o conhecimento, às vezes, da língua também, né, e tudo mais, mas para fazer essa comparação também, um estudo comparativo entre como os próprios egípcios se pensavam e como o estrangeiro pensava ele. Não sei se deu para entender. Entendi. Obrigada pela pergunta, Daniel. Eu tentei fazer isso, porque assim, no início da minha pesquisa de doutorado, eu queria trabalhar com mulheres no período saíta, que é justamente esse período da invasão dos persas, o período que os persas ficam no Egito, antes de serem expulsos por Alexandre. E eu queria comparar com o relato do Heródoto, porque ele traz, assim, que ele coloca na obra dele que as mulheres fazem xixi de pé e os homens sentados, as mulheres vão para a ágora e os homens que ficam em casa tecendo, e eu queria comparar. E aí, qual que era a brilhante ideia que eu tive? Entrar nas tumbas, porque eu queria ir para o Egito, entrar nas tumbas do período saíta, ó, a doideira, para assim, para entender se realmente alguma inscrição ou eu não sei, né, Heródoto, então a ideia era trabalhar com as imagens. Se alguma imagem trazia, não é, uma ideia, poderia me dar uma ideia por que o Heródoto descrevia as mulheres dessa forma, né? Depois eu fui entender que eram por outros motivos. Então, quer dizer, isso é extremamente difícil, porque, primeiro, eu ia ter que pedir autorização para o Ministério das Antiguidades no Egito. Essas tumbas do período saíta não estão abertas à visitação. Então, quer dizer, no fim das contas, se tornou quase inviável. E são tumbas que são pouco estudadas. Porém, eu achei um periódico que trabalha com os persas. E aí, nesse periódico, ele ou seja, é a visão dos persas, não assim, vamos dizer assim, são pessoas que trabalham com os persas, ou seja, o que os persas estão escrevendo, o que eles escreveram sobre, né, quer dizer, o outro lado. E aí eu fui observando, e foi aí que eu entrei em contato com esses textos que colocavam que essas atrocidades de Cambises realmente, né, muito provavelmente não tinham acontecido. Quando você vai ler os comentadores das obras, eles, né, vão trazendo para a gente papiros. Então, tem papiros da época que já demonstravam que algumas, assim, papiros que eram trocados entre o nomos e a administração central, mostrando que algum desses templos que haviam sido queimados por Cambises já tinham sofrido com incêndios.
Então, não teria sido culpa dele. Por exemplo, assim, quando ele fala da pirâmide e de Safo, Safo viveu um século antes do Heródoto, né? Ela é do século VI. Ou seja, a pirâmide não poderia ter sido construída ali. Por isso que o Heródoto é contrário a essa lenda, não é? Então, assim, às vezes a cultura material, né, eu trabalhei bastante com a cultura material grega, mas eu também analisei, né, entrei em contato com a egípcia, e elas vão trazendo outras informações para a gente. Então, hoje em dia, eu penso em entender um pouco o Estrabão e o Heródoto, mais o Estrabão do que o Heródoto nesse sentido. Mas eu gosto muito de trabalhar com imagens. Então, talvez a ideia, em algum momento, talvez olhar essas pinturas, né, a iconografia egípcia, e tentar entender um pouco. Apesar de que muito do que o Estrabão escreveu, principalmente sobre Alexandria, já não existe mais, né? A cidade já foi... Ele descreve bem Alexandria, a cidade já não... Naqueles moldes não existe mais, mas eu acho que trabalhar com as fontes egípcias, né? Eu adoro o Egito, acho que é por isso que eu trabalho, né? Eu não consigo trabalhar diretamente com ele, eu brinco muito com os meus alunos que a minha ideia era ser egiptóloga, eu queria escavar no deserto, aí eu vim para Corumbá, é calor igual, então tô feliz, né? Calor tá igualzinho o calor do deserto. Mas eu acho que trabalhar com as fontes egípcias é sempre... Por isso que toda vez que eu vejo uma descrição, eu vou lá e busco a imagem, para ver se o templo ainda existe, para eu conseguir observar o que ele está vendo, se ele deixou de fora alguma descrição, alguma imagem. Como é que fala? Os silêncios contam muito também nessas obras, né? Por que ele deixou, né? Por que ele silenciou aquele espaço? Eu acho que também é algo a se pensar. Então, o meu comparativo vem mais dos comentadores do que eu ir diretamente nessas fontes. Por isso que eu quase não falo delas, porque não é a minha pesquisa, mas eles trazem, sim, e eu acho muito interessante a gente observar justamente o outro lado, com certeza. Obrigado, professor. Nada, eu que agradeço. De onde você é, Daniel? Eu sou de Brasília, da UNB. Que legal. Obrigado. Bibiana. Bibiana. Bibiana quer fazer a pergunta para a professora? Oi, gente. Olá, boa noite, Bibiana. Tudo bem, eu posso fazer, sim. Bom, eu sou professora da rede pública aqui do DF. E aí eu achei vocês pelo podcast, né? Porque história antiga, história medieval, eu estudei na graduação e nunca me aprofundei, né? Então é um conteúdo que desafia muito para dar aula, né? E aí eu sempre tive em mente sobre os relatos e tudo mais, sempre quis conseguir ler alguma coisa para preparar uma aula, mas nunca tive tempo, né? E aí a minha pergunta seria como que a gente poderia contextualizar o Estrabão dentro do mundo antigo em sala de aula, né, para tentar utilizar como uma ferramenta, um instrumento didático para dar dimensão do que é o mundo antigo, né? Porque quando a gente vai dar aula de história antiga no ensino básico, principalmente quando é ensino fundamental, é muito em caixinhas, né? As civilizações em caixinhas. E aí eu acho que ele acaba se perdendo muito essa perspectiva de que é uma coisa bastante interconectada, né? E aí eu queria saber como a gente poderia contextualizar realmente esses relatos no mundo antigo. Obrigada pela pergunta, Bibiana. E eu acho que isso é uma luta nossa diária de trazer vamos dizer assim, a antiguidade não é para a escola, para a sala de aula, né? Que é uma discussão que a gente vem fazendo há um certo tempo. Eu acho que, assim,
trazer um relato da antiguidade para os alunos do ensino fundamental mostra para eles que o que está ali no livro didático, né, que faz parte do dia deles, e apesar de alguns problemas que o livro tem, é que a gente não inventou essas histórias, não é? Ou seja, o que a gente tem de relatos hoje sobre a antiguidade vem da documentação, seja ela uma documentação escrita ou a iconográfica. E então acho que essa acho que é o mais interessante, né? Quando eu falo a respeito das mulheres gregas, a forma como elas se vestiam, eu encontro, né, o péplos e as outras vestimentas nas imagens dos vasos. Então, assim, a gente não inventa nada, né? O historiador, apesar de trabalhar, todo mundo brinca, você vai contar história, né, quando a gente vai fazer história. Mas não, é o fato de que a gente está tirando dali. E o Estrabão, ele vai descrever diversas regiões desse mundo conhecido, né, que está em volta do Mediterrâneo. Então, por exemplo, assim, se você quiser falar sobre Alexandria, que eu acho que é um tema que às vezes quando vai falar do Egito Antigo, é o faraó e depois vem Alexandria. Como era Alexandria, né? Tem um relato dele. O problema do Estrabão é que ele não está traduzido para o português, mas tem uma versão em espanhol da Gredos, também pode ajudar um pouco. E você pode ir lá e olha, o que o Estrabão fala, né? Que era um geógrafo do período antigo. E aí você mostra essa descrição. Para os alunos desse período, que acho que é sexto ano, né? Que eles começam a ver a antiguidade, eu acho que as imagens auxiliam mais nessas... para falar da antiguidade, né? Então, acho que para eles as imagens realmente chamam muito a nossa atenção. É sexto primeiro do médio. Para o médio, as passagens são interessantes. Então, eu vou mostrar, por exemplo, o Heródoto tem essa... Deixa eu parar, aí eu consigo enxergar aqui. Tem essa publicação da professora Maria Aparecida de Oliveira, que ela buscou fazer ela está traduzindo toda a obra do Heródoto, e é uma leitura mais fluida, a gente consegue, né, não tem tantos problemas. Então, por assim, o Heródoto vai descrever os templos, ele descreve Luxor, ele descreve Karnak. Então, eu acho que tem um outro livro também, se você quiser, peraí que eu vou pegar. Que é do Jaime Pinsky, que a Semiramis provavelmente conhece, que são 100 textos de história antiga. Esse aqui, a gente tem vários trechos de fontes. Então, ele vai falar sobre o adultério, né? Então, ele dividiu em 10 temas o livro. Escravidão, guerras, escolha de governantes, não é? Então, a vida cotidiana, também a fundação de uma cidade. Então, por exemplo, quando você for falar de Roma, aqui, ó, o Daniel colocou, né? Realmente tem desses mini cursos de como a gente leva isso para a sala de aula. Então, por exemplo, quando você for falar, todo mundo conhece a história de Rômulo e Remo. Então, você poderia ler o trecho, não é, da fonte, não é? Acho que aqui é o Tito Livio, acho que é o Tito Livio que vai falar do Roma, fundação de Roma, Tito Livio. E aí contar essa história que todo mundo conhece, mas usando como a narrativa a fonte mesmo. Né? Então, quando o Tito Livio vai falar da história de Roma, ele conta da história do Rômulo e Remo, que se parece muito, né? As crianças largadas no Rio, no Sexto, a gente já conhece. E eles começam a fazer as associações também. Então, eu acho que essa não é fácil, né? Realmente não é uma tarefa fácil, mas, por exemplo, acho que hoje a gente tem essas opções. Então, na internet mesmo, a gente tem o Corpus Vasorum, que é o Corpus Vasorum Antiquorum, né? Que é onde estão os vasos. Mas se você entrar, por exemplo, no site dos museus, Museu do Louvre, o Metropolitan,
o British, e colocar lá, né, o que eu colocava? Acho que é Greek vase, por exemplo, em inglês, ele vai usar uma quantidade imensa de vasos. Você pode escolher um para mostrar como as mulheres se vestiam. Então, eu acho que essas são as... eu acho que, no caso, assim, essas são as possibilidades. Então, assim, do Estrabão, a gente tem bastante coisa. Você pode falar de várias regiões, inclusive de Roma, pela obra dele. O problema é que ele, né, eu não conheço obra traduzida dele, eu só a Lebe, né? Eu leio a minha versão em Xerox, porque eu era ainda estudante na época, Xerox. E o PDF tem ajudado bastante, sempre temos almas caridosas pelo mundo, mas, assim, é uma luta diária. Mas eu acho que esse do Jaime Pinsky, né, Sem Textos de História Antiga, que você, inclusive, vai encontrar na biblioteca lá da UNB, se você puder ir lá, né, pesquisar, tem uns textos bem interessantes, eu acho que você vai gostar. E eu acho que alguém citou também aqui, o Gabriel, acho que falou do texto, do livro do... Ai, gente, tá aqui. Do Emanuel Araújo também, que é sobre... texto sobre o Egito. Peraí. Escrito para a Eternidade. Que é esse aqui, do Escritos para a Eternidade, que é um livro muito legal também para a gente, né, utilizar. Tem um livro da professora Margarete Bacos, que vai falar sobre mulheres no Egito, dela sobre o Egito Antigo. Ela fala sobre a cidade dos construtores, das pirâmides. Então, a gente, através desses relatos também, a gente consegue desconstruir um pouco essa ideia de que a história é feita por grandes homens só, né? E a gente consegue trazer um pouquinho mais do cotidiano, porque aí os alunos se identificam mais, porque acho que quando a gente fala da antiguidade, as pessoas acham que os antigos eram diferentes da gente, e não. Os grafites pompeianos vem mostrar para a gente a questão da sexualidade, das vontades, dos desejos também. Então, não são muito diferentes de nós hoje. Então, acho que eles, aí, né, acho que eles se interessam mais, talvez fique mais palpável também. E para eles não acharem que, porque é lá antigo, não serve para nada. Porque vem realmente essa caixinha, né? Deixa as obras, sim, com certeza, disponíveis. Daqui a pouco eu escrevo. Vem naquela caixinha, né? A democracia veio dos gregos, o alfabeto dos fenícios, né? Roma, a república. Não é só isso. Olha, o Daniel sabe todos os minicursos que estão acontecendo. Cola nele, Viviane. Está sabendo de tudo. O bom, hoje eu conversei com a Semiramis mais cedo, e o bom desse mundo virtual é justamente essa possibilidade de a gente conseguir assistir. Sim, com certeza, Daniel, eu também tento. A gente poder se atualizar. Ou seja, a gente está conseguindo ter contato com professores, com pesquisadores que a gente só lia antes, né? Muitas vezes. E agora tem o minicurso, a gente escuta a pessoa falando, mas eu ainda sinto muita falta dos eventos presenciais, né, das pessoas ali, mas é uma experiência boa, né, a gente e eu acho que a gente está conseguindo, talvez, criar essa rede de conhecimento, que é importante. Então, eu espero ter te ajudado. Não sei se respondi. Ajudou bastante. E obrigada pelas indicações. Já achei o PDF em textos de história. De nada. Deixa eu acho que eu me perdi, tô voltando. Lembrando que a gente vai até às 9 horas, tá, pessoal? Caso fique alguma pergunta sem responder, depois vocês podem procurar a professora Natália, né, prof? E porque a gente tem que ir até às 9, até mesmo porque a Natália tem aula daqui a pouco, ela ainda vai dar aula hoje ainda. Vamos tentar, meus aluninhos.
Vamos ver onde a gente estava, Natália. A Bibiana já mandou. Daniel, não sei se ajuda. Há uma obra do professor... Isso, Escritos para a Eternidade. Esse aqui mesmo, Daniel. Do Emanuel Araújo. Acho que é a Tatiane. Tá, já vou. Deixa eu pular isso. Então, quem não quiser, pode só fazer isso. Tatiane, boa noite. Tatiane. Tatiane quer fazer a pergunta, eu leio. Eu vou ler. A Tatiane saiu, mas eu vou ler a pergunta dela. Deve ter caído, porque bem na hora da pergunta dela. Poxa, sacanagem. Caiu, então... voltou. Ih, caiu de novo. Voltou? Caiu. É seu, né? Tá, então vamos lá. Em relação à escrita do Heródoto, ainda há certa ligação com o mítico? Sim. Em alguns momentos ele vai... O que a gente entende por mítico, acho que vai entrar nesse espaço, nessa seara. Se a gente pensa só como descrição de mitos, não necessariamente, né? Ele descreve os mitos, mas a obra não é sobre isso. Se a gente pensa como o mítico, como o exótico, o desconhecido, aparece bastante. Então, e é lógico que esse mítico tem uma relação muito grande com o que ele acredita, mas também com essa sociedade, né, da qual ele está descrevendo. Então, o mítico aparece muito ali. Em Tucídides, como a sua escrita se apresenta em relação ao mito? Eu li, não a obra inteira do Tucídides, então eu não posso falar até o fim, né? Os primeiros livros, não é? Ele está descrevendo mais a guerra do que o mito de, vamos imaginar, o mito de Héracles, né? Ou o mito de Zeus, por exemplo, né? Então, ele fica... Tucídides é um soldado, ele esteve em campo, né? Esteve no campo de batalha, então... ele tem uma outra também ele tem uma outra motivação para escrever, né, que é bem diferente da do Heródoto, né? Então o mito no Tucídides fica em segundo plano. Para o Heródoto, o mito faz parte da descrição dessas sociedades, então ele aparece sim. Não sei se eu respondi, não sei se a Tatiane voltou. Né, então, Marcelo, acho que o próximo é o Marcelo, todos os textos acho que não são literatura. Tá, o Marcelo está fazendo comentário, Daniel falou do Heródoto, isso mesmo, o Heródoto escreve o que ele viu e ouviu falar, de Tucídides o que ele viu, por quê? Para os textos da antiguidade, né, o Lozano fala muito sobre isso na obra dele, o mais importante é você falar daquilo que você viu, né, ou seja, daria mais credibilidade para a obra o que você viu do que aquilo que você ouviu. Então, ou seja, a história do presente é muito recorrente nesse período, ou seja, Tucídides vai falando da guerra, o Amiano Marcelino, que a Semiramis conhece, porque a nossa orientadora trabalha com ele, que é um soldado, então ele está descrevendo também a guerra. Então, você falar aquilo que você viu, né, dá uma credibilidade muito maior do que só aquilo que você ouviu. Então, por isso, essa questão do Tucídides, né, ou seja, a importância a credibilidade do Tucídides está aí também nessa questão do ver, que é muito importante. Eles deixam bem claro, eu vi, né, eu vi isso, eu vi aquilo. Marcelo teve que sair. Semiramis. Joab, meu aluno. Obrigada, Tatiane. Leda também, obrigada. Isso, o pessoal do LEC, isso mesmo, Daniel, tem feito palestras. Tem um grupo também, acho que é Mitologando, que também tem feito cursos. Isso mesmo, Mitologando, tem feito bastante curso para professores. Eu não lembro do nome, mas eu lembro do bonequinho, né, que é que só tem um olhinho aqui. Procurar aqui, que aí eu já falo para as meninas que são professoras e o Instagram,
ou o Facebook deles. Isso, isso mesmo, né, para Bibiana, as moedas também, né, as construções, né, quando você pega um templo grego, tem uns bancos nos Estados Unidos que o prédio é um templo grego mesmo. Por quê? Mostra para aquela pessoa, né, para um futuro cliente, que aquele banco é sólido. Ele não vai sofrer, porque assim como os templos gregos estão de pé até hoje, o banco também é sólido. Então, você pode aplicar seu dinheiro ali, que o banco não vai falir. Então, quer dizer, né, uma forma. O desenho da arena e as arenas de futebol hoje em dia, também, que é o trabalho a Renata trabalha bastante com isso, né, as arenas de gladiadores, o espaço, e como elas vão ser ligadas ao campo de futebol, também, né, como um espaço de espetáculo. Então, acho que eu gosto bastante das imagens. Valéria, eu utilizo muito imagem, também tenho recurso de indumentárias. Que legal. O que me facilita é que tenho uma empresa de produção de arte, por isso consigo algumas vestimentas. Para o sexto ano é ótimo. Eu imagino. Dá para fazer teatrinho com os alunos, né? Dá para fazer umas arminhas ali, eles podem fazer os jogos de gladiadores também, ensinar os jogos. Professora, eu poderia deixar o nome das obras? Deixo. Já deixo aqui. Esse da Vila dos Construtores está tendo um mini curso. É muito legal esse da Vila dos Construtores. Acho que é a Marna, próxima a Marna, também muito legal, né? Porque a gente nunca se deu conta de que tá lá a cidade, né? O templo, as pirâmides, mas onde é que as pessoas ficavam, né? Que construíram, e que não construíram do dia para a noite, não foram os ETs. E eu falo para meus alunos que eu quero vídeo 4K, resolução 4K dos ETs construindo as pirâmides, né? Se não tiver, eu ainda acredito nos egípcios. Tem gente matando aula para estar aqui. Obrigada, Michele. Olha, de Sobral. Faz propaganda aqui do Diálogos, tá? É verdade. Voltarei. É que o pessoal citou Diálogos Olimpianos, o Otávio. Verdade. Gente, tô louca. O Diálogos do grupo do NEMED, o Otávio estava. Não sei se ele saiu. Falei para ele fazer propaganda aqui. É verdade. Aqui, Deira Almedina. Isso mesmo, Deira Almedina. É do livro da professora Margarete. Eu tenho esse livro dela, eu acho. Aqui. Fatos e Mitos do Antigo Egito. Esse livro, da professora Margarete Bacos. E é um livro bem legal, ele traz a vila e ele traz algumas narrativas sobre o cotidiano. Por exemplo, um pai tem assim, conselhos. Então, o pai dá o conselho para o filho: nunca se case com uma mulher estrangeira. E não é estrangeira no sentido dela vir de outro país, mas de uma mulher que não é da cidade ali, porque ela é uma desconhecida. Então, tem esses conselhos, e eram textos que aparecem nos papiros e que provavelmente faziam parte da cultura popular desses espaços. Então, eu acho que esse também é um livro bem, bem bacana, para quem quiser começar a ler sobre o Egito. Também. Alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer? Não escreveu aqui? Alguém tem uma pergunta, pessoal? Mais uma última para a gente encerrar, porque já está quase na nossa hora mesmo. Ô, Nath, se ninguém tiver pergunta, eu queria pedir para você, rapidinho, para a gente encerrar, fazer uma propaganda do seu livro que você lançou recentemente. Eu faço, muito obrigada. Falar um pouquinho sobre ele, né, que também trata do tema, embora não seja o Heródoto e Estrabão, do tema do seu mestrado, que também foi o trabalho com um relato de viagem ao Egito. Então, eu escolhi história porque eu já gostava muito do Egito. E
quando eu entrei na universidade, como eu falei para vocês, a minha ideia era fazer a graduação, depois do mestrado e doutorado eu ia para a Europa, ia ser egiptóloga, e ia ficar escavando no Egito, nas areias escaldantes do deserto, um local que tem muita barata e escorpião, que são 2 animais que eu odeio. Mas eu ia estar lá, eu não sei como, de que jeito eu queria estar lá, né? E eu fui receber meu sonho. E todo mundo, né? E o meu orientador, que é o professor Funari, ele sempre me tentou, né? Volta para a terra, Natália. Não é assim que funciona. Então, eu fui escavar, e aí eu descobri que eu não consigo ficar muito tempo no sítio arqueológico, eu tenho um problema de coluna. E aí você não acha posição para escavar, não é fácil. Então, toda aquela ideia romantizada, né, do Indiana Jones foi por água abaixo. Tem do Júlio Gralha também, excelente egiptólogo que nós temos no Brasil. Tem o professor Brancaleon, do Museu do Rio de Janeiro também, que trabalha com Egito. Ele manda muitos alunos dele do doutorado para mestrado e doutorado para escavar no Egito. E tem o pessoal também de Minas, o grupo da UFMG, que está escavando no Egito. O pessoal foi por conta própria, fizeram um grupo, estão lá também. Eu não me lembro do grupo, mas tem também, só dar uma pesquisada. Então, voltando. E aí eu fui entrando em contato com vários textos, eu li o Heródoto na graduação, tal, e aí eu me deparei com o Eduardo Said, que escreve um livro que se chama Orientalismo, não é? E ele coloca o Oriente como uma construção do Ocidente. E ele vai mostrando que a partir do final do século XVIII, com a expansão, vamos dizer assim, das conquistas de Napoleão, o mundo começou a ser catalogado, vamos dizer assim, estudado, conhecido, não é? Ou seja, essas expedições militares dessa expansão, desse imperialismo do século XIX, essas campanhas militares não levavam só militares, eles levavam pesquisadores também, e aí que iam estudar, né, todo esse mundo que era conhecido, mas que agora estava sendo conquistado. E o Egito foi um lugar desses, né? Então, se a gente pega... todo mundo lembra da Pedra Roseta, que foi descoberta nesse período, né? Tem uma obra imensa, chama Descrição do Egito, foi publicada em 1824, acho que são 20 volumes, e cada volume descreve uma parte do Egito. Então, tem vestimentas, plantas, animais, né, as construções e assim por diante. E me interessou muito. E eu comecei a ler mais sobre essa questão desse imperialismo nessa época, do orientalismo, e aí eu me deparei com a obra do Gustave Flaubert, que é um diário de bordo. Então, para quem não sabe, Gustave Flaubert, ele é um literato do século XIX, que escreveu Madame Bovary, acho que muita gente ouviu, acho que é o livro mais famoso dele, né, o Madame Bovary. Inclusive, ele foi processado porque ele atentava contra os costumes por causa dessa obra. E o Gustave Flaubert sofria de algum tipo de doença que a gente acha que fosse epilepsia. E o médico, em algum momento, sugeriu que ele viajasse para lugares mais quentes, porque Paris estava úmido demais e estava a sua saúde não andava bem. E aí ele vai viajar pela Síria e pelo Egito e vai escrever um diário de bordo. E na minha dissertação, eu trabalho esse diário de bordo como uma fonte para entender esse imperialismo, para entender como o Egito, né, vai ressurgir na Europa nesse século XIX, que é, né, o período no qual ele viaja. E na leitura do texto do Gustave Flaubert é muito interessante, porque ao mesmo tempo que o Egito é muito fascinante para ele,
ele descreve as cores, os espaços, ele fica, né, fascinado, mas, por outro lado, ele traz também elementos de mostrando que, olha como nós franceses somos superiores aos conquistados. Então, quando ele pode, ele alfineta ali. Eles não têm os mesmos costumes que a gente. Ele teve uma grande decepção quando ele chegou em Alexandria, porque, voltando à questão da educação, ele provavelmente leu Heródoto ou outros autores, né, da antiguidade, não o caso de Heródoto específico em Alexandria, e ele imaginava que Alexandria era a Alexandria do século, né, do período helenístico, ia estar lá o farol, a biblioteca, o museu, e quando ele chega lá é uma decepção imensa, né? Ele coloca que ela é uma cidade, como é que ele coloca? Mestiça, porque agora ele só enxerga as mesquitas, é uma cidade árabe, né? E hoje em dia ela é uma cidade árabe, ela continua sendo uma cidade totalmente árabe. Então, no meu livro, eu analiso esse diário de bordo, não é? Tendo como pressuposto que o Flaubert está inserido nesse discurso imperialista do século XIX. Ele foge dele, né, que é o que o Gabriel estava contando. Nem sempre, né, você começa, há só um motivo para você escrever, mas consciente ou inconscientemente, esses sinais imperialistas fazem parte da obra dele. E é um diário de bordo, ou seja, seria algo bem despretensioso se a gente for imaginar, não é? Ele está descrevendo aquilo que ele está, é uma viagem, né? Como os relatos. Hoje em dia, as nossas viagens são fotos, né? A gente faz o relato da nossa viagem através das fotos. No período do Gustave Flaubert, ele fez tanto por foto, um amigo acompanha e tira fotos, o Guy de Maupassant, mas ele descreve a viagem dele, né? Antigamente a gente mandava cartões postais das viagens, hoje a gente manda recado no Instagram, no Facebook. Então, foi com isso que eu trabalhei. E eu defendi na Unesp de Franca em 2007. Comecei em 2007. Então é isso, é meu livro. Viu por que eu tenho que ler? Porque a pessoa sai viajando pelo mundo. E ele é um e-book gratuito, está no site da editora da UFMS, e é só baixar, quem tiver interesse, não paga nada por isso. Quem não começou a fazer história, é isso mesmo, Sérgio. Quem não começou. Marina! Isso, Marina, muito obrigada que você lembrou. Feline, isso mesmo. Quem pesquisa Vila é a Thaís. A Thaís deu um curso, ou vai dar um curso sobre os hieróglifos também. É muito legal. Esse grupo da UFMG eu sigo pelo Instagram. Às vezes eles postam vídeo abrindo tumbas. Eles estavam com uma tumba que estava lacrada. É muito, muito bacana o trabalho que eles estão fazendo lá no Egito. Ok, Nath? Ok, eu acho que eu passei para todo mundo. E as indicações que o pessoal pediu, o Heródoto, está saindo do forno a tradução da professora Maria Aparecida. Acho que ela já publicou o livro, até o livro 4 tem para comprar. Depois, ela já fez propaganda do 5, parece que está no Trello. Maria Aparecida de Oliveira Silva. Que é uma tradução bem bacana, mas tem outras traduções de Heródoto também, tem do Gamakuri, acho que, né, que é mais conhecida, mas essa do Heródoto é bem legal também. O curso da Thaís está lotado, que bom que vai ser exibido na página do GT, porque lotou, Yuri, foi bem legal. Acho que foi isso, foi isso? E tem o texto da Fatos e Mitos do Antigo Egito. Antigo Egito, que é da professora Margarete Barros. Acabei.
Pessoal, então, na hora certinha, 21 horas, como nós tínhamos programado, quero agradecer a presença de todas e de todos, agradecer muito, muito a Natália por essa palestra brilhante, acho que a gente aprendeu muito com ela hoje. Nath, muito obrigada, professora Natália, muito obrigada. Agradeço o convite a todos que ficaram até agora, agradeço muito. E aí, sexta que vem, voltem, que é a palestra da professora Kátia Poser, tá bom? No mesmo horário, 19 horas, tá, Natália? Convida seus alunos, por favor. Então, eu queria assistir da professora Kátia, e a mesma questão, eu tenho que me inscrever no link. Ainda está aberto? Não, vocês não precisam se inscrever, não. Fica tranquila. Não precisa se inscrever mais. Vocês não, né? Os palestrantes, imagina. Era mais para a gente ter a inscrição é para a gente ter um controle mesmo, né? Então tá. E todo mundo preencheu, gente, a lista de presença? Vocês preencheram o link? Não se esqueçam, gente, da lista. Não se esqueçam da semana lista. Que vem eu quero assistir. Aí, não, Nath, eu vou mandar. Hoje eu mandei, inclusive, o link da sua palestra para o Ayman, para o professor Ayman, para a professora Kátia e para a professora Maria Tereza, que são os próximos palestrantes, mas todos eles estão em aula, estão ocupados e falaram que não podiam participar e tal. Mas, aqui tá, você não precisa se inscrever, não. O pessoal tá todo inscrito já, é só aparecer, eu vou mandar para os e-mails de vocês, tá? O link. O link de algumas novo, horas ótimo. antes. Algumas horas ótimo. antes. Tá bom? Aqui tá, deixa eu só pôr o formulário de novo para quem não preencheu aqui. Se alguém não preencheu, tá aqui o formuláriozinho para vocês preencherem a presença, porque aí a gente vai mandar para cá. Graciela, obrigada a você, viu? Um beijão para você, um abraço para todo mundo. Nath, muito obrigada. Obrigada, eu agradeço todos de novo. E a gente se encontra semana que vem, tá? Beijão para vocês. Com certeza. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Nath. Até semana que vem, então. Até semana que vem. Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, Marina. Tchau, todo mundo tchau, que ainda tá perto. Carla, Catiane, Wallace, Camila, Gabi, minha mãe. Tchau, tchau.